Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desde agora eu peço que não saia desse vídeo. Esse vídeo é urgente e precisa ser assistido agora. Se você não tem tempo, não tem problema. Assista esse vído outra hora se você não tiver tempo. Mas não deixe de assistir esse vídeo. Mais uma peça do quebra-cabeça já foi encontrada para a reconstrução do terceiro templo, somando um total de 19 nuvias vermelhas. Eles agora estão olhando especificamente para aonde essa nuvia pode ser a verdadeira nuvia para que possa ser em sacrifício do terceiro templo. Essa nuvia vermelha será em sacrifício do terceiro templo quando ele for reconstruído. Muitas nuvias eles já encontraram, mas essas nuvias não eram adequadas para o sacrifício do terceiro templo. As profecias se cumpriram o mais rápido possível. Se você gostou desse assunto e não quer perder mais nenhum vídeo sobre esse assunto, vai logo se inscrever no canal, no botãozinho vermelho de inscrever-se aqui embaixo, para vocês serem um dos inscritos aqui do canal e não perder nenhum vídeo já postado aqui no canal. Eu peço que ative também as notificações do sininho. E você que já é inscrito há algum tempo, vai logo deixando o seu like, pois o seu like ajuda muito no divulgamento do meu canal. O meu canal vai crescer porque a YouTube vai divulgar. A retrospectiva do final dos tempos, o vídeo que eu lancei aqui no meu canal, vai estar aqui em cima nos cards aqui, no final do vídeo, para que você possa assistir. E também no vídeo onde os comerciais em Israel divulga a reconstrução do terceiro templo. E sem mais delongas, eu só tá vindo. Bora pro vídeo. Atenção! Comunicado importante importante que não deixem de ler esse capítulo da Bíblia online. Se não ler tudo não tem problema, mas leia com muita atenção, nem que seja um pouco, para você entender que devemos ficar bem atento com os acontecimentos que estão ocorrendo. Em todo o mundo o terceiro templo vai ser reconstruído e o filho da perdição vai reinar. Vídeos como o da propaganda de Israel já estão divulgando a reconstrução do terceiro templo, e o vídeo do reconhecimento de Israel como é estado pelo presidente Donald Trump estão nos cards em cima do vídeo ou na descrição desse vídeo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha sem defeito, que não tenha mancha, e sobre a qual não se tenha posto julgo. Entregá-la-eis a Eleazar o sacerdote, ele a tirará para fora do arraial, e a imolarão diante dele. Eleazar o sacerdote tomará do sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da revelação 7 vezes. Então à vista dele se queimará a novilha, tanto o couro e a carne, como o sangue e o excremento. E o sacerdote, tomando pau de cedro, e sopo e carmesim, os lançará no meio do fogo, que queima a novilha. Então o sacerdote levará as suas vestes e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que tiver queimado levará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, e será imundo até a tarde. E um homem limpo recolherá a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água de purificação. É oferta pelo pecado. E o que recolher a cinza da novilha, lavará as suas vestes e ficará imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina entre eles. Aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo 7 dias. Ao terceiro dia, o mesmo se purificará com aquela água, e ao 7º dia se tornará limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar o cadáver de algum homem que tenha morrido e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E essa alma será extirpada de Israel, porque a água da purificação não foi aspargida sobre ele. Continua imundo, e a sua imundícia está ainda sobre ele. Esta é a lei: quando um homem morrer na sua tenda, todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias.
Também todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que no campo tocar alguém que tenha sido morto pela espada, ou outro cadáver, ou um osso de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza, da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva num vaso. E um homem limpo tomará esopo, e o molhará na água, e o espargirá sobre a tenda, e sobre todos os objetos, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tiver tocado o osso, ou que foi morto, ou que faleceu, ou a sepultura. Também o limpo ao 3º dia e ao 7º dia a espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará. E o que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará em água, e à tarde será limpo. Mas o que estiver imundo e não se purificar, esse será extirpado do meio da assembleia, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspargida sobre ele, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspargir a água de purificação lavará as suas vestes, e o que tocar a água de purificação será imundo até a tarde. E tudo quanto o imundo tocar, também será imundo. E a pessoa que tocar naquilo será imunda até a tarde. Rabino acha novilha vermelha em fazenda C. Anima para a construção do 3º templo. Os rituais judeus que aconteciam no Templo de Jerusalém eram realizados com itens muito específicos, de acordo com que a aliança do povo com Deus havia estabelecido, desde os tempos de Moisés. Dentre esses itens, a novilha vermelha, raríssima, era um dos mais importantes. Recentemente, um rabino que vive na região de Baja Califórnia, no México, encontrou uma novilha vermelha em uma fazenda e se espantou, já que para sua religião, o animal é extremamente valioso. Eu cresci ouvindo as histórias, então eu sei quão rara e valiosa é a novilha vermelha, disse o rabino Ben Yershkovich, que fez uma selfie com o animal e publicou em suas redes sociais. Eu nunca havia visto uma bezerra vermelha e eu nunca achei que veria uma. Meu coração literalmente disparou quando eu a vi, acrescentou, em entrevista ao portal Breaking Israel News. Yershkovich então perguntou ao fazendeiro sobre a novilha ruiva, e ouviu dele que o animal havia nascido meses antes, e que apesar da cor estranha, para ele era apenas mais uma vaca, e que nunca tinha ouvido falar que a Bíblia ou a Torá menciona o animal. Na Torá, a descrição da novilha vermelha para o ritual de purificação dos judeus inclui a exigência de não haver manchas no animal, assim como pelos de outras cores e não estar prenhe. No versículo 2 do capítulo 19 do livro bíblico de Números, o animal também é citado como necessário para o sacrifício. Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Em quase 1000 anos, durante o tempo em que o primeiro e o segundo templos em Jerusalém estavam de pé, apenas 9 animais com essas características foram encontrados e usados no ritual. Para muitos judeus, dada a raridade dos animais, a 10ª só surgiria quando o Messias estivesse à frente do povo. Yershkovich disse que sentiu-se desqualificado para determinar se esta novilha, particularmente, cumpriria os requisitos da Torá. As leis que tratam do sacrifício da bezerra vermelha são complexas e um defeito minúsculo ou apenas um fio do pelo na cor errada podem torná-la imprópria, independentemente de seu status. Apenas o fato de ver algo que era parte integrante do templo e da história judaica, já foi realmente magnífico. Fiquei simplesmente hipnotizado ao ver essa novilha. Para os judeus,
Somente a construção do terceiro templo poderia restabelecer a condição de adoração perfeita a Deus, mas para isso, alguns rituais da religião têm que ser cumpridos. E um dos principais, a purificação dos sacerdotes, não pode ser feita sem as cinzas de uma novilha vermelha, conforme descrito no livro de Números. Para os judeus, somente a construção do terceiro templo poderia restabelecer a condição de adoração perfeita a Deus, mas para isso, alguns rituais da religião têm que ser cumpridos. E um dos principais, a purificação dos sacerdotes, não pode ser feita sem as cinzas de uma novilha vermelha, conforme descrito no livro de Números. Os líderes judeus vivem atentos a alguns sinais que, dentro de sua tradição, significaria o surgimento do Messias, uma vez que eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus. O nascimento de uma novilha vermelha fez a comunidade judaica, e também os cristãos, especularem sobre o início do fim dos tempos. Recentemente, uma novilha vermelha nasceu em Israel. Desde o ano 70 d.C. não nascia uma sem defeitos, conforme exige o texto sagrado. A raridade do animal fez com que os envolvidos a transportassem para os Estados Unidos, para ser criada em segurança. Em outras situações, animais que carregavam a mesma expectativa, foram mortos por judeus que temiam que a realização dos rituais acirrassem os ânimos com os palestinos. Afinal, o terceiro templo teria que ser construído em Jerusalém, cidade que hoje tem seu território dividido com muçulmanos e cristãos. Na verdade, o destino de todo mundo depende da novilha vermelha, pois suas cinzas são o único ingrediente que falta para o restabelecimento da pureza, e portanto a reconstrução do templo sagrado, disse um membro do Instituto do Templo, entidade israelense que funciona como uma espécie de mantenedora das tradições e conhecimentos sobre o tema.